Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 60. O melhor conforto e consolo nos sofrimentos é a esperança da glória. Naturalmente que todos nós temos necessidades, anseios, dificuldades, passamos por frustrações, decepções, as pessoas nos decepcionam. Com tudo isso, entretanto, nós podemos ter a certeza, há uma certeza que o nosso Deus é vivo, que Ele está ao nosso lado. Mas só isto fica um pouco difuso na mente humana daqueles que pensam e raciocinam. Nós sabemos que Deus está ao nosso lado. Nós sabemos que o melhor é entregar a nossa vida inteiramente a Deus. Nós sabemos que o melhor é obedecer a Deus. No entanto, ninguém faz isto como deveria fazer, totalmente. Mas por quê? Por uma razão muito simples, porque nós temos uma natureza carnal, uma natureza humana, e a maior parte dos crentes que eu conheço não gosta do pecado, não gosta da carne, mas é exatamente o que faz. Como o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço, porque quem faz não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Se isto acontecia com o apóstolo Paulo, acontece também com você, com todos nós. O que você deseja fazer, ser uma pessoa espiritual, consagrada, dedicada a Deus, de oração, poderosa, isto você não consegue ser. Mas o que você não quer fazer, você faz. Pecar com os seus lábios, com suas mãos, com seus pensamentos, com seus olhos. Pecar com seus ouvidos, com os seus sentimentos. Enfim, o que você não quer fazer, você faz. Porque você tem a natureza humana. E esta natureza puxa para baixo, é a força do pecado. Mas, irmãos, nós temos uma esperança, não é simplesmente saber que o Senhor está ao nosso lado, é ter a certeza do que Ele vai fazer no futuro. É muito mais específico do que simplesmente crer que Deus é poderoso, o Senhor dos céus e da terra. É saber o que Ele vai fazer. Vamos ler 1 Coríntios 14, versículo 3. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A profecia vem da parte de Deus. Profecia não é invenção de cabeça de pastor. Profecia não é pregação de Bíblia, não. Profecia é revelação do que está no coração de Deus. Isto sim é a profecia. E só tem profecia quem tem dons sobrenaturais, dons espirituais de profetizar. Então Deus fala a este para entregar a mensagem a outrem ou a outras pessoas. Na realidade, a profecia tem uma de suas finalidades, justamente no confortar e consolar aqueles que são de Deus. Mas por que nós precisamos de consolo? Por uma razão muito simples, porque nós somos fracos e somos atingidos pelas setas malignas ou pela poeira e pela lama deste mundo. E a nossa carne, sendo fraca, é atingida e nós ficamos chateados, tristes, desanimados. As lutas que enfrentamos nos desanimam, razão pelo que nós precisamos dos outros irmãos, do ministério do corpo de Cristo, e também precisamos de profecias, de consolo. Veja como exemplo o próprio apóstolo Paulo em Atos 28, versículo 23, quando estava preso, diz o texto: havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos judeus foram ter com ele a pousada, aos quais judeus ele declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. Ele procurava persuadi-los. Era uma luta contra Satanás. Os judeus estavam como livres atiradores, não tinham compromissos, queriam apenas conhecer o que Paulo tinha a dizer. E Paulo tinha uma responsabilidade, era tentar convencê-los de que Jesus era Deus. E para isto usava o Antigo Testamento tão somente. Ele não tinha o Novo, só tinha o Antigo.
pela lei, pelos profetas, e foi difícil. Desde a manhã até a tarde, ele tentou convencer aqueles que não queriam ser convencidos. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós queremos convencer aqueles que não querem ser convencidos. E às vezes estamos jogando pérolas aos porcos. O resultado é que ficamos tristes e desanimados. No versículo 24 e 25 é dito: alguns criam no que Paulo dizia, outros não. Isto aconteceu até com Jesus. E como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo: Paulo então resolveu dizer para eles: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, povo de dura cerviz. Vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, mas de nenhuma maneira percebereis. Palavra dura. Paulo lançou sobre eles uma palavra dura e fez muito bem. É o que temos que fazer com aqueles que se mostram empedernidos. Não temos que ficar passando a mão na cabeça das pessoas e implorando que eles vão à igreja conosco ou que façam isto ou aquilo. Nós não temos que implorar nada. Nós somos servos de Deus com autoridade de Deus para declarar o pecado, para declarar a injustiça, para declarar o erro e anunciar o juízo de Deus e anunciar que Deus está pronto a perdoar, mas é necessário que haja uma atitude de arrependimento e quebrantamento. Esses mesmos judeus estavam presentes no tempo de Jesus. Você pode verificar, por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11, versículo 52. Está escrito: ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Nem entram e nem deixam os outros entrarem. Nem entram e nem deixam os outros entrarem. São os religiosos de nosso tempo, são os crentes de nossos dias, os fariseus modernos, que dominam a religião, dominam com dureza e com rigor aquilo que eles entendem ser a verdade, e para eles são os guardiães da verdade. A verdade só está com eles. Eles são os donos, os sócios da igreja, os sócios da verdade, pensam eles deter em si mesmos toda a autoridade para colocar, retirar e etc. O resultado é que nós temos em nossos dias os mesmos fariseus do tempo de Jesus. E os problemas são grandes. Essa gente traz problema. E como traz problema? Mas Jesus nos diz a respeito deles o seguinte. Veja ainda em Lucas 12, versículo 4 e 5. Amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não podem fazer mais nada. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Vós deveis temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse deveis temer. Que pode fazer o homem, as autoridades, que podem fazer os religiosos, que podem fazer estes que dominam o mundo de hoje? No máximo, o que eles podem fazer é nos matar. Mas nós devemos temer aquele que pode não somente matar, como lançar a alma no inferno. Isto sim é sério, e eu advirto você, meu irmão, não tenha respeitos humanos. Deus quer que você seja sal, verdadeiro sal, salgando esta terra. E o sal dói para salgar. O sal age poderosamente, significativamente. O sal é uma pedra no sapato daqueles que querem andar errados, daqueles que querem enganar, ludibriar e agir politicamente. Estamos cheios de políticos nas igrejas. Não me refiro aos membros de partidos políticos do governo. Eu me refiro a líderes religiosos, cristãos, crentes, que estão agindo politicamente. Uma atitude que desrespeita o nome do nosso Deus. Este assunto é muito sério. Sal não pode tolerar estas coisas, mas nós temos problemas com esta gente. Nós temos lutas, e as lutas são grandes. Nós precisamos ter certeza disto. Então Deus nos diz: eu não sou Deus apenas de crentes, apenas de judeus, de fariseus. Eu sou Deus de todos, e eu quero que vocês andem por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. 1 Pedro 1, 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito,
para a obediência, etc, etc. Eleitos segundo Deus Pai. E agora no versículo 4, eleitos para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Eleitos para uma herança incorruptível. Estrangeiros dispersos. Deus tem os estrangeiros escolhidos. Deus tem gente por este mundo todo que Ele quer tomar para si. Então o Evangelho não é para ficar circunscrito aos arraiais religiosos, principalmente do mundo ocidental e das igrejas que nós conhecemos. Deus é Deus de todos e o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura. Então tomemos isto em conta. Se tivermos problemas com os religiosos profissionais, aqueles que vivem da religião e aqueles que pensam que a religião é só deles, que eles têm a prerrogativa de dominar a religião, porque no fundo estão defendendo não doutrina, não é isto, não, estão defendendo o seu próprio interesse, o seu próprio ventre, como diz a Bíblia muito claramente nas cartas de Judas e também de Pedro. Nós encontramos esse tipo de gente também em nossos dias, mas temos que saber que, como diz 1 Pedro 1, versículo 10, a nossa vida aqui é de sofrimento. A salvação está relacionada com o que os profetas profetizaram a respeito da graça, e esta graça nos é dada juntamente com sofrimentos que foram profetizados anteriormente, e após os sofrimentos há de vir a glória. Então esta é a palavra de consolo. Após os sofrimentos que vamos ter, principalmente com os religiosos profissionais, porque foi o tipo mais duro de perseguição e de problemas que Jesus sofreu, nós vamos ter esse tipo de problemas também, aqueles que querem viver piedosamente em Jesus, mas há um consolo. Deus está vendo tudo. Aleluia. E este consolo ainda pode ser visto em 1 Pedro 4, 13 e 14. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Aleluia! Alegrai-vos em serdes participantes dos sofrimentos. E versículo 14. Se pelo nome de Cristo vós sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Bem-aventurados sois, ao serdes participantes dos sofrimentos. E ainda diz 1 Pedro 5, versículo 4, e quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. E o versículo 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Não se preocupe, meu irmão, em você vencer discussões agora. Não se preocupe em você ser honrado ou exaltado aqui. Não se preocupe em ter ou não ter cargos na igreja. Se preocupe, isto sim, com a sua santidade e não se contaminar com o mundo. Preocupe-se em ser um bom sal, verdadeiro, que agrade a Deus. Preocupe-se em cuidar daquelas almas que Deus entregar a você. Esta sim deve ser a sua preocupação. No mais, os problemas, as lutas, as dificuldades, as angústias pelas quais você passar, principalmente com os religiosos, e eu não tenho a menor dúvida de que a maior parte de seus problemas tem sido com religiosos. Então, quando tudo isto acontecer, alegre-se pelo fato de ser participante dos sofrimentos de Cristo e saiba que há um consolo. Pelo fato de você ser verdadeiro sal da terra, você terá consolo garantido, e o seu melhor consolo é a certeza da glória, a certeza da eternidade, a certeza de ser exaltado posteriormente pelo Senhor Jesus. Aleluia.